Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou cumprir um prometido, que é fazer um vídeo sobre alguns dos meus receios, né, em relação à influência que Olavo de Carvalho está tendo, né, parece ter, né, nesse novo governo Bolsonaro. Mas antes disso, vamos, como de praxe, pedir àqueles que não assinaram ainda que assinem o canal. A gente está crescendo, embora muito pequenininho ainda, mas aqueles que ainda não assinaram, cliquem aí para assinar o canal e receber as atualizações, né? Então, essa abordagem que eu vou fazer no dia de hoje, nesse vídeo, digamos assim, retratando os meus receios, ele já foi abordado por alguns canais, poucos abordaram esse ponto, né? Primeiramente, e como fonte dessas informações, foi o canal dos Irmãos de Elástico. Depois o Cleison, né, que é um único canal de esquerda que eu assino e acompanho, porque independente de termos alguns pontos não em comum, eu respeito muito a maneira como ele trabalha e acompanho e sigo acompanho todos os seus vídeos, né, aqueles que eu concordo e aqueles que eu não concordo, né. E ele abordou um pouco esse aspecto, né, que é um aspecto ligado a gnosticismo e perennialismo, né, nas atitudes do Olavo de Carvalho. Eu fiz há algum tempo atrás um vídeo sobre a indicação do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. E naquela ocasião a gente abordou o artigo que tem servido de base para todos analisarem esse novo indicado, né? E tem uma coisa que pouca gente percebeu naquele texto, né? E eu vou ler agora essa parte que toca especificamente nesse ponto que me preocupa e vou tentar desenvolver, né, um raciocínio em cima disso, né? Logo no início, né, o que me preocupou foi que o chanceler, nesse artigo, fez uma menção a René Guénon, né? Então eu vou ler aqui o pequeno texto em que ele coloca essa menção, né? Para tentar entender Trump em Varsóvia, ele está se referindo ao discurso que Trump fez em Varsóvia em 2017. Convém ler, além de Spengler e Onfray, também o mestre tradicionalista René Guénon. Aí, entre parênteses, importante influência de Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca, e ainda central no movimento que levou Trump à presidência. Guénon, escrevendo nos anos de 1920, acredita que o Ocidente moderno havia se distanciado completamente da tradição, tornando-se um poço de materialismo e ignorância, cujo único princípio é a negação de qualquer espiritualidade, né? Muito bem, quem é René Guénon, né? René Guénon é um intelectual francês, tá? Expoente da filosofia perene, né? Daquela que preconiza que existem todas as religiões partem de uma tradição primordial, essa tradição primordial em que acabou gerando todas essas tradições religiosas, né? E que o homem, tá, atinge Deus através da sua vontade interior. Interiormente que o homem ele não precisaria, né, de nenhuma religião, nenhum sacerdócio, nenhum clero institucionalizado para atingir Deus. Ele por si só, né, pela sua força interior, através de rituais gnósticos, ele conseguiria chegar ao absoluto novamente, né? Agora, René Guénon, entende, imaginava, né, ele escreveu essas coisas na década de 20, né, do século passado, que o Ocidente estava decaindo espiritualmente, né? Que no início ele imaginava que a única religião no Ocidente que poderia propiciar essa busca interior pelo absoluto, né, seria o catolicismo através, né, do esoterismo, com S, né? As religiões se manifestam para o povo, para a grande massa, exotericamente, exotérico com X, né? E apenas alguns iniciados têm aquelas informações, né, que levariam, né, ao absoluto, né? Então ele dizia que o catolicismo no Ocidente era a única religião que ainda tinha a possibilidade, se formasse um grupo de intelectuais, e olha aí a questão de formação de um grupo de intelectuais, se formasse um grupo de intelectuais que conseguisse levar de novo a esse caminho, né?
Mas com o tempo ele abandonou essa ideia e passou a preconizar que o Islã era a única religião que permitiria ao homem, né, voltar ao absoluto, né? O Islã seria a única religião que tinha uma parte exotérica, que é aquele culto islâmico que todos conhecem, e uma parte esotérica, né, que é através do sufismo ou esoterismo islâmico. Então, Guénon acreditava, depois de um certo tempo, ele passou a acreditar quando ele foi para o Egito, né, e lá ele estabeleceu essas ideias, que o Islã era a única forma de fazer com que toda a humanidade voltasse ao absoluto, voltasse à espiritualidade. E com isso ele começou a pregar a islamização do Ocidente. Agora, eu, em algumas ocasiões, já fiz vídeos, e quando eu digo, né, nesses vídeos, especificamente num vídeo que eu fiz chamado Não Existe Islamismo Moderado, quando eu digo que o Islã, na verdade, não é uma religião, eu quero dizer que o Islã, né, nessa sua manifestação exotérica, ela é mais, entende, uma filosofia de dominação mundial, né? Mas, né, não nego que na parte interior esotérica do Islã, no sufismo, o Islã é uma religião, né? Essa manifestação mais pública, né, do Islã me parece mais uma busca, né, de dominação, de política do mundo. Quer dizer, o Islã, o Alcorão, por exemplo, é um documento, né, que gerencia não só a vida religiosa do muçulmano, mas também o Estado. Desde o início, né, o Alcorão estabelece um Estado, diferentemente, por exemplo, do cristianismo, em que a Bíblia não se preocupa com a criação desde o início de um Estado, né? Então vamos ver. Agora, um dos livros mais importantes de René Guénon é o livro A Crise do Mundo Moderno, no qual ele, primeiramente, ele estabelece essas ideias de que o Ocidente estaria perdendo, né, a sua espiritualidade e precisaria, né, de ser reconduzido. E como disse, ele passou a achar que apenas o Islã poderia reconduzir o Ocidente, né? E nós vamos ver de algumas maneiras, não só, né, as maneiras de doutrinação, né, pela lei, pela Sharia, mas também, se preciso, se necessário, por mano militar, né? Agora, nesse livro, existe o Guénon, né, ele expõe claramente suas ideias bastante antidemocráticas, né? Porque se ele justamente defende o Islã, ele não pode defender nenhuma democracia, né? Então, veja bem, esse primeiro texto que está aí, né? É demasiado evidente que o povo não pode conferir um poder que ele próprio não possui. O verdadeiro poder só pode vir do alto. E é por isso, diga-se de passagem, que só pode ser legitimado pela sanção de alguma coisa superior à ordem social, ou seja, uma autoridade espiritual. Se for de outra maneira, será apenas uma contrafação de poder, um estado de fato que é injustificável por defeito de princípio, e em que não pode senão haver desordem e confusão. Isso aí está na Crise do Mundo Moderno, na edição que eu tenho aqui é de Lisboa, de 1977, na página 69. Né? Ele diz mais, continua dizendo mais. Isso leva-nos imediatamente a perceber em que está essencialmente errada a ideia segundo a qual a maioria deve fazer a lei. Porque mesmo se essa ideia, pela força das coisas, é sobretudo teórica, e não pode corresponder a uma realidade efetiva, resta, no entanto, explicar como é que ela pode se implantar no espírito moderno, quais são as tendências deste às quais ela corresponde e que ela satisfaz, pelo menos aparentemente. Pois bem, seu defeito mais visível é exatamente aquele indicado há instantes. A opinião da maioria só pode ser a expressão da incompetência, quer essa resulte da falta de inteligência ou da ignorância pura e simples. Pode-se fazer interferir a esse respeito certas observações de psicologia coletiva e lembrar, notadamente, o fato bastante conhecido de que numa multidão
O conjunto das reações mentais que se produzem entre os indivíduos que a compõem leva à formação de uma espécie de resultante que não está nem sequer no nível da média, mas no nível dos elementos mais inferiores. Então, é a condenação total, né, do voto pela maioria, né? Isso é condizente, né, com a questão, né, do Islã, né? Então, quando se falou em Primavera Árabe, de instalação de democracia em países islâmicos, isso é uma quimera, né? Então, ele não para por aí, não. Ele diz que é a inversão completa da ordem normal, visto que é a proclamação da supremacia da multiplicidade como tal supremacia que, de fato, só existe no mundo material. Pelo contrário, no mundo espiritual é mais simplesmente ainda na ordem universal. É a unidade que está no cimo da hierarquia, porque é ela o princípio de onde parte toda a multiplicidade. Mas quando o princípio é negado ou perdido de vista, só resta a multiplicidade pura, que se identifica com a própria matéria, né? Então, na realidade, não é assim, porque a coletividade, não sendo outra coisa senão a soma dos indivíduos, não pode ser oposta a estes, aliás, como o próprio Estado concebido da maneira moderna, ou seja, como simples representação da massa, onde não se reflete qualquer princípio superior, né? Será que o Ernesto Araújo, né, futuro chanceler, né, do Brasil, desconhecia essas ideias de Guénon ao elogiar ele num artigo, né, no qual ele analisa a questão do Trump e o Ocidente? O Olavo, né, Olavo de Carvalho, afirma ter se afastado, né, do Guénon, e que a grande crítica que ele faz ao Guénon é que Guénon teria generalizado a aplicação, né, dessa questão de religião exterior ou exotérica com X, e religião interior ou esotérica com S. Ele teria generalizado, né, para todas as religiões, quando na realidade isso só se aplicaria ao islamismo, não se aplicaria ao catolicismo, onde todos os rituais, né, são feitos da mesma maneira, não se aplicaria também ao judaísmo, né? Então Olavo diz que nesse ponto o Guénon estava errado, né? Diz né, que Guénon você leva uma vida para analisar, e que ele levou 30 anos, né, para perceber o quanto Guénon é diabólico. Mas será que ele se afastou tanto assim do Guénon, né? Será que Olavo se afastou tanto assim? Porque várias vezes, né, ao criticar o laicismo, né, como ele critica várias vezes, ele diz até que o Estado laico, né, que a igreja perdeu o poder de lutar contra a invasão islâmica devido aos 20 anos de laicismo. São palavras dele num artigo, né, que ele escreveu, né, naquele site que ele costumava, né, escrever antes de alguns anos atrás. Ele não tem mais escrito muito nesse site, né? Esse nome desse artigo esse artigo em que ele elogia bastante o Guénon, As Garras da Efíngie, René Guénon e a Islamização do Ocidente, né? Eu vou deixar o link na descrição, né? Olavo tece vários elogios a René Guénon, né, coisa que ele já tinha feito em outras oportunidades, como também naqueles famosos Throughout Speak que ele fazia, né, no número 70, de 5 de maio de 2008, eu estou com o link também na descrição. Ele dizia que muitos católicos ou não sentiram-se tão indignados ante os ensinamentos de René Guénon que fizeram várias tentativas de refutá-lo e até de achincalhá-lo. Essas tentativas só provaram a superioridade intelectual do adversário e caíram no ridículo ou no esquecimento. Sob esse aspecto, os discípulos de Guénon não estavam totalmente errados ao considerá-lo insuperável, a bússola infalível, dizia Michel Valsan, né? Conforme o Guénon dizia, conforme o próprio Olavo escreve, né, que ele afirmava reiteradamente que todo o seu desprezo por qualquer atividade política, né? Guénon, segundo Olavo, dizia isso, né, que ele não se preocupava com qualquer atividade política. Mas a atividade política não é, né, seguramente a maneira mais eficaz, ou seja, o domínio político não é seguramente a maneira mais eficaz de colocar as suas ideias, né? Então,
essa luta pelo poder que ele dizia que era exclusivamente na esfera do espiritual e do eterno, não teria, né, também como subproduto a vontade de ter a dominação política para poder fazer com que essas ideias prevalecessem? Né? O Olavo até pode ser sincero nisso, né? Mas é claro que ajudaria muito, né, na sua luta, né, na esfera espiritual, se ele tivesse o domínio político. Né? E aí, qual é o objetivo político do Olavo? Né? Qual é o objetivo político do Olavo? Estaria ele repetindo Guénon, né? Tentando formar aqui no Brasil uma elite intelectual, né? Penetrar em círculos religiosos católicos e subverter, né, a doutrina, subverter, entende, as pessoas para um objetivo que no fundo, passa pela islamização do Ocidente, passa pela islamização do Brasil? Seria esse um objetivo? Né? Estaríamos aí diante de uma tática de ocultação, quer dizer, você critica, né, o seu adversário, você critica as ideias opostas, porque justamente você está fazendo uma camuflagem, porque são essas as ideias que você está defendendo. Você critica elas, né, sob um suposto, né, sob uma suposta oposição, como se você estivesse defendendo coisas contrárias, mas no fundo você está defendendo aquilo. Guénon fazia isso, e o Olavo, ele alerta as pessoas, né, num recente vídeo dele, um aluno faz uma pergunta sobre valeria a pena estudar Guénon, e ele disse que poderia confundi-lo, que Guénon tem que ser ouvido, tem que ser lido com muito cuidado, porque é muito capcioso e muitas vezes ele esconde o que está dizendo, né? Porque ele não quer exatamente deixar as claras, é preciso ler nas entrelinhas. Né? Então, até o Olavo, ele diz aqui, ele dá como exemplo disso, né, dessa técnica de ocultação, um grande mestre, Sufi, Ibn Arabi, que afirmava explicitamente que no seu coração podia assumir todas as formas, a do Brahma, hindu, a do rabino cabalista, do monge cristão ou qualquer outra. Ele continuava na sua vida de indivíduo real e concreto, inteiramente fiel à mais estrita ortodoxia islâmica. Né? Então, veja bem, a questão dos objetivos do Olavo de Carvalho, a indicação de um homem como Ernesto Araújo, que cita no seu artigo elogios a René Guénon, que sabidamente pugnava, né, pela islamização do Ocidente. Qual é o objetivo do Olavo de Carvalho ao indicar esse Ernesto Araújo para o Ministério das Relações Exteriores? Né? Então, eu queria colocar essa questão, né, de que Olavo é um dissimulador. Né? Olavo não é católico. Né? E eu falo isso também porque não sou religioso. Né? O meu objetivo aqui não é defender a religião católica, né? Mas, né, a religião católica, a Igreja Católica, pode ser um instrumento se infiltrado para subverter muita coisa. Né? A gente já tem visto aí outros exemplos, a própria teoria da libertação. Né? Então, vamos pensar bem. Teria Olavo de Carvalho realmente abandonado e se afastado de René Guénon? Ou não estaria utilizando exatamente as suas técnicas, camuflando e formando aqui a sua elite intelectual, né, para reverter, né, a situação no Brasil em relação ao islamismo, em relação ao domínio islâmico? Né? Eu não sei. Né? Isso é uma questão que a gente tem que pensar bem. Né? Por que todo esse movimento? Por que toda essa busca pelo poder? E depois dizer que não quer cargos, mas está indicando as pessoas. Né? Está formando a sua elite intelectual. Né? É isso aí. Vamos pensar sobre o assunto e ficar alerta contra isso. Muito obrigado. Até a próxima.